que o bebê está ganhando peso suficiente? Essa é uma dúvida que tira o sono de muitas mães que estão amamentando nesse exato momento. Aquele desejo de ter a mama transparente para poder ver exatamente quantos ml está saindo da mama e está chegando na barriguinha do bebê. Mas se eu te disser que o bebê ele não é apenas um número lá na balança do pediatra, que a saúde dele vai muito além de olhar unicamente o ganho de peso dia, o ganho de peso no mês. A curva de crescimento da Organização Mundial da Saúde, ela é um parâmetro incrível, baseado em evidência, sim, para o acompanhamento do crescimento do seu bebê. Mas ela tem que ser olhada da maneira correta, como se ela fosse uma trilha, com possibilidades de aumentos, de quedas pontuais, de ritmos individuais, e não uma linha reta, obrigatória, que precisa estar entre outras duas linhas da cor verde e que todos os bebês precisam seguir da mesma forma. Ela tem uma interpretação única. E eu vou estar te explicando nesse vídeo com detalhes. Olá, eu sou a Camila Tisato, eu sou coordenadora da Academia da Liga Aleitamento Brasil. Se você busca por um conteúdo baseado em evidências, atualizado e leve, criativo e que te ajude a descomplicar a amamentação e a maternidade, você chegou no lugar certo. A minha paixão é transformar as informações em verdadeiras ferramentas práticas para você estar utilizando no teu dia a dia. E hoje nós vamos falar mais sobre um assunto que tira o sono de muitas mulheres que estão amamentando. Será que meu bebê está ganhando peso suficiente? Será que ele está crescendo adequadamente? É desesperador quando uma mãe sai da consulta com o pediatra com a informação que o seu bebê não ganhou aquilo tudo que precisava. Mesmo que a narrativa não tenha sido que é necessário uma fórmula infantil ou algo do tipo, a mãe se sente falhando no processo. É como se ela fosse culpada por algo não ter dado 100% certo, não ter atingido aquela meta diária ou aquela meta mensal esperada pelo profissional. Essa pressão, muitas vezes, leva a mulher a questionar a sua autocapacidade, a sua autoconfiança de nutrir o seu bebê com o seu próprio corpo, seja ele de forma total ou parcial. Ela se sente culpada, ansiosa, e aquela alegria, aquele prazer de amamentar pode vir a se transformar em uma fonte de estresse e isso atrapalhar ainda mais a produção de leite. Para acalmar as mulheres, as mães que amamentam, a interpretação correta das curvas de crescimento, olhando não só para ela, mas juntando outras peças, é essencial. E você pode ainda aliar a sua conduta de ajudá-la a ampliar esse olhar, orientando ela a olhar o bebê como um todo, o quanto ele é ativo, o quanto ele descansa entre as mamadas, o quanto ele tem uma boa vitalidade, atinge os demais marcos de desenvolvimento motor, social, de comunicação, e que tudo isso também fala o quanto esse bebê está se desenvolvendo, e o quanto também é importante olhar isso e não somente para o peso. Analisar os indicadores também de amamentação eficaz, que é aquilo que a gente fala hoje, a gestão da amamentação. Perguntar a ela sobre quantidade das eliminações, dia, xixi, cocô, aspecto também, quantidade de mamadas em 24 horas, se ela percebe o bebê deglutindo durante a mamada, quantas vezes isso acontece, se ao final da mamada ela sente as mamas mais macias, ela percebe o seu bebê satisfeito. Esses dados que nós aqui da Liga ensinamos a família a registrar em uma ferramenta muito prática que se chama Diário de Fraldas, são cruciais para a gente juntar as peças e entender se de fato esse bebê está ou não recebendo leite suficiente através do formato de amamentação atual. Considerar também a genética familiar é um ponto para lembrar a mãe. Exemplo, se nós temos pais com uma anatomia mais magra, mais longilíneo, por exemplo, o bebê tem uma forte tendência a também seguir esse mesmo padrão.
A curva de crescimento dele, de estatura e de peso, é individualizada e também deve ser levada em consideração como padrão familiar e não olhada de uma forma rígida, como aí a média populacional. Desmistificar a balança. Explicar que o peso do bebê é apenas um dos indicadores. Como se fosse um quebra-cabeças de 100 peças, ele é apenas um. As variações, elas podem acontecer. E o que é mais importante é a tendência do crescimento individual desse bebê ao longo do tempo e a correta interpretação dessa curva pelo profissional que está assistindo o teu bebê. Pediatra, a nutricionista, a consultora de amamentação, que vão olhar de forma atual para essa curva e juntar com as demais peças para entender como de fato está o ganho ponderal desse bebê. Empoderar a confiança da mulher, indiferente do cenário, seja ele diante de um bebê que está ganhando peso suficiente, está bem nutrido, ou de uma mãe que está com uma baixa produção real. Porque sim, estar alimentando esse bebê adequadamente é a nossa lei número 1, isso sempre vai estar à frente de tudo, mas reforçar a autoconfiança dessa mulher, lembrando o quanto ela está fazendo um excelente trabalho, que mesmo que ela esteja diante de um aleitamento que é misto, ele tem muito valor, que ela vai estar complementando a nutrição, tanto de componentes do leite quanto de vitaminas e principalmente de imunidade para esse bebê, é muito importante. Isso faz com que a ansiedade dela baixe, né, que foi gerada com aquela pressão de tantos números. Há inúmeros casos onde a mãe ela está prestes, por ela mesma, não até por uma orientação, ou outras vezes até por uma orientação errônea, de entrar com recursos de uma fórmula infantil sem necessidade, porque ela se preocupa, fica insegura com o peso, porque ao invés de ele atingir tanto, ele atingiu tanto, olhando para isso de forma individual. Nós aqui da Liga capacitamos consultoras para olhar esse todo que eu expliquei aqui no vídeo, para englobar as questões genéticas da família, o olhar para o desenvolvimento, para a vitalidade daquela criança, para a efetividade das mamadas, para a quantidade de eliminações esperada em cada idade, o comportamento geral dessa criança. E aí vem o resultado. Com a orientação do consultor, e essa orientação é realmente individual, essa mãe consegue seguir num aleitamento como estava, às vezes exclusivo, ou então prolongar um aleitamento misto, né? Com aí recursos para seguir com isso de forma tranquila, de forma saudável, tendo seu bebê também saudável e seguindo o seu próprio ritmo de crescimento. Se você busca por mais conteúdo como esse aqui, para você se manter informada, atualizada e acessando ferramentas para guiar as tuas clientes, as tuas consultorias nos mais diversos processos, inscreva-se aqui no nosso canal e não deixe de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui. Um beijo e até a próxima!